Olá a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para a nossa lição de número 11, que tem o título Paulo responde questões a respeito do casamento. A igreja de Corinto, ela estava com várias dúvidas relacionadas ao casamento, né? E Paulo então escreve aos coríntios dando algumas orientações sobre isso. O texto do dia é 1 Coríntios 7:9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então Paulo, eu vou adiantar um pouquinho, ele sugere que até é melhor que esteja solteiro, mas se a pessoa não pode se conter, é melhor que case do que ter relacionamentos variados sem manter um compromisso. A síntese diz: o casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. Então, ele já está aqui na síntese dizendo que existem dificuldades numa vida a dois, mas se a decisão ela é tomada de forma bem planejada, de forma segura, isso ameniza os problemas que podem aparecer numa vida a dois, porque são pessoas diferentes que tiveram criações diferentes, valores diferentes, que agora se unem para terem um só valor. Então, o que vai prevalecer? Né? Então, com a presença do amor, acaba se achando um equilíbrio, mas se não for assim, existem várias dificuldades que surgem a partir disso. Paulo, ele quer nos mostrar e nos chamar a atenção que o casamento é bom, que o casamento é indissolúvel, ou seja, não pode se dissolver. Que o casamento também não deve ser usado como uma fuga de alguns problemas, então resolve os seus problemas casando. Não é bem assim. Como eu disse, na igreja de Corinto, eles tinham algumas dúvidas quanto ao matrimônio. Então, Paulo instruiu que esse casamento ele deve ser no Senhor e que ele é sim uma dádiva divina, que ele é um projeto divino que está descrito desde lá de Gênesis 2, versículo 24, onde Deus diz que o homem e a mulher fossem uma só carne, né? Mas também Paulo vai chamar a atenção que se alguém decidir, por amor a Cristo, né, permanecer solteiro, tudo bem. E que também, casados, viúvos ou solteiros, nós pertencemos ao Senhor e nós devemos viver então de uma maneira que agrade e que Ele seja glorificado através da nossa maneira de viver. Até porque no céu não existirá nem esposo, nem esposa, nós vamos formar sim uma grande família, a família do Cordeiro de Deus. Paulo dá algumas orientações dentro do capítulo 7 de 1 Coríntios. Para os solteiros, o que ele diz? Lá no versículo 2, ele diz, casem-se. E lá no capítulo 8, 26 e 27, ele diz, permaneçam solteiros. Então, inicialmente, o solteiro que sente falta, que precisa de uma companhia, que daqui a pouco quer manter um relacionamento com alguém, que se case. Mas aquele também que decidir ficar solteiro, não tem problema. Então, quando ele manda casar, a situação é a seguinte, ele quer evitar a imoralidade sexual. E quando ele diz para ficar solteiro, permaneçam devotos ao Senhor sem qualquer dispersão ou interrupção. Aquela época era uma época de perseguição da igreja, né, que estava começando a perseguição da igreja dos santos, e que talvez era necessário que as pessoas se dedicassem mais à obra do Senhor, e talvez isso poderia atrapalhar uma relação conjugal. Então, se quer se dedicar-se a isso mesmo, né, então é melhor ficar, naquele contexto seria melhor ficar solteiro. Aos casados, ele diz assim, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Isso está no versículo 5. Então, que não é para dar nenhum prejuízo, nem para um, nem para outro, a não ser que seja por consentimento. Que situação é essa? No casamento, a autoridade sobre o corpo é dada ao cônjuge. A privação é um convite à tentação. Então, ele está falando do relacionamento sexual, onde o corpo de uma pessoa pertence à outra. O corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa. E quando então se decidem a não se relacionar sexualmente, tem que ser uma decisão dos dois e com algum objetivo, talvez uma santificação, talvez um jejum, talvez algo assim, oração, né? Mas quando essa privação não tem nenhum objetivo, isso é abrir a porta para a tentação, porque dentro do casamento as necessidades sexuais de um e de outro devem ser supridas. Se isso não acontece simplesmente porque há uma diferença, há algum problema, isso abre brecha para a tentação, porque o objetivo também do casamento não está sendo cumprido, né? Sobre casados que abandonaram o cônjuge.
E aí ele escreve: permaneçam solteiros ou reconciliem-se com o cônjuge. Versículo 10. Então, o Senhor ordena que a esposa não se aparte do marido, e nem o marido da esposa. Existem exceções, mas como eu disse lá no início, o casamento, ele deve ser indissolúvel. E aí, então, casados com descrentes, casados com não cristãos que continuam descrentes. Também, versículo 12 e 13, a orientação é: não abandonem o cônjuge. O Espírito Santo trabalha na vida do cônjuge e dos filhos, versículo 14 está dizendo. Então, se por acaso você é casado com alguém que ainda não aceitou Jesus, que ainda não tem uma nova vida, a sua vida abençoa a vida do seu cônjuge, certo? Casados com descrentes que abandonam o cônjuge cristão. Quando o que não é cristão abandona o cristão, a orientação no versículo 15 é: deixem o cônjuge partir. O marido ou a esposa, nesse caso, não está sujeito à servidão, porque ele está se propondo a viver, ele está se propondo a relevar, a continuar junto, né? Mas quando é o descrente que decide isso, não tem o que fazer, deixe ir. Tudo isso está descrito no nosso texto bíblico, que é 1 Coríntios 7, de 1 a 14. Eu também quero chamar a atenção para o versículo 3, que diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. E aí eu pesquisei, é ânimo bondoso, benevolência. Então, o marido tenha sempre um ânimo bondoso em relação à mulher, e a mulher precisa sempre ter um ânimo bondoso em relação ao homem. Então tá aqui uma dica muito importante para os relacionamentos: um ânimo de bondade, não um ânimo sempre de julgar pela maldade, de excluir, de apontar o erro, mas um ânimo de bondade, né? E o consentimento mútuo das coisas, que é preciso conversar, que é preciso chegar a um denominador comum. Isso tudo é muito importante. No versículo 7 diz: por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas como cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, ele era solteiro e talvez ele preferiria que todo mundo fosse como ele, mas cada um tem de Deus o seu dom, né? E de uma maneira ou de outra, casado ou solteiro, tem o dom de Deus sobre si. Então, outra coisa que me chama bastante atenção é aqui no versículo 14, que fala: o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, você é abençoador do seu marido, da sua esposa. Lembre-se sempre disso, né? Aí nós começamos na introdução. Graças, então, aos questionamentos dos irmãos lá de Coríntios, nós temos hoje registradas várias orientações sobre o casamento. Casamento esse que é um projeto de Deus e que é algo bom. E para que dê certo, existem algumas regras, né? Para que essas regras? Para que o benefício do matrimônio chegue até a nossa vida espiritual também, a vida do casal e das famílias envolvidas, né? Sogro, sogra, que, se for de acordo com a vontade de Deus, abençoa a todos. O item 1 diz: o casamento é bom. O relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Então, a igreja de Corinto era uma das maiores naquela região, naquela época, né? E os padrões morais dos novos convertidos eram diferentes dos que já tinham se convertido antes. O estilo de vida era outro, e isso então começou a causar dúvidas sobre o casamento. Também na igreja de Corinto surgiram algumas tendências de ensinamentos gnósticas que dizia que o corpo era mau e o espírito era bom, né? E com isso, com esse pensamento, as pessoas tinham dois tipos de comportamento: fazer o que bem entender, né, com o próprio corpo, uma vez que o espírito não seria afetado pelo modo como o corpo agisse. E a outra vertente era mortificar os desejos do corpo, porque o corpo era uma matéria má. Os dois exemplos, eles são ruins. A nossa lição até traz isso: os dois extremos eram ruins, né? Por quê? Porque o corpo é mau, pode ser mau, mas ele atinge sim ao espírito, né? E também simplesmente não ter um relacionamento, se você é casado, isso também está errado, porque isso traz problemas para o casamento, né? Então, o item 2 diz: Paulo recomenda o casamento. Inicialmente, ele afirma que bom seria que o homem não tocasse em mulher.
E como eu já disse, ele defende essa ideia porque a igreja estava no início e tinha uma urgência na pregação do evangelho e que muitas vezes exigia dedicação das pessoas, dedicação exclusiva, o que atrapalharia um relacionamento, um compromisso familiar com alguém, né? Mas, por outro lado, aquele lugar era um lugar de muita prostituição, de muita promiscuidade, de muita imoralidade, né? Então, por isso, seria interessante que cada um tivesse a sua própria mulher e cada mulher tivesse o seu próprio marido, para não cair na tentação de viver essa imoralidade daquela época. Então, a promiscuidade em Corinto era tão grande que uma moça, uma moradora solteira, se era solteira em Corinto, já se imaginava que ela era uma prostituta, já se considerava essa mulher uma prostituta de tão normal que era esse tipo de relação. Então esse era o grande perigo para aqueles que queriam ficar solteiros, né? E para os casais também que estavam se abstendo do sexo também era um perigo, porque se o homem não tem isso na sua mulher, ele poderia naquela época com muita normalidade, né, sendo taxado de normal, ter relacionamento com prostituição, né? Então Paulo recomenda o relacionamento e, aliás, o casamento e o relacionamento sexual, visando a procriação e também o prazer de ambos. O item 3 diz: a prática de abstinência sexual e do celibato é para solteiros, né? E as pessoas da igreja, algumas, estavam usando a abstinência sexual como uma forma de controle dos desejos sexuais. E isso também não era saudável, porque não se imagina um casamento onde um dos cônjuges vê o relacionamento sexual como algo desprezível, enquanto o outro vê isso como algo essencial. Então não vai dar certo, eles vão estar insatisfeitos, isso vai interferir nas relações como um todo do casal, né? Então, tanto no casamento quanto no celibato, as opções eram legítimas, casar-se ou ficar sem casar, né? Só que a decisão, tanto para uma coisa quanto para outra, deve ser consciente e ter base na paz e na obediência a Deus. Paulo então adverte contra os sacrifícios tolos, que não agregam nada à vida espiritual e ainda podem trazer problemas na sua vida familiar. O item 2, a indissolubilidade do casamento. O ideal original do casamento. Então, o ideal original principal é que se una e que se constitua uma família e que se seja feliz para sempre. A constituição da família é algo que Deus planejou para nós e tem todo um objetivo que vem formar a sociedade, que vem ser refletido esse objetivo na formação da sociedade. Então é um contrato indissolúvel. A dissolução do casamento ela só é prevista por conta da prostituição como uma exceção. Só que também nos dias de Jesus, os fariseus abordaram a Jesus por conta dos ensinamentos de um rabino que se chamava Hilel. Ele defendia o direito de o marido dar carta de divórcio por qualquer motivo à mulher. Então ele não queria mais, sei lá, ela acordava com mais olheira do que o normal, só um exemplo, né, de brincadeira. Ele poderia se divorciar. E isso traria prejuízo às mulheres, porque naquela época uma mulher solteira ela não tinha valor algum. E ela poderia passar necessidade financeira. Acabaria tendo que se render à prostituição para se manter. Então, Jesus respondeu aos rabinos dizendo que esse divórcio, esse pensamento, ele surgiu devido à dureza do coração do homem e isso não tem nada a ver com os princípios cristãos. Se a mulher fosse divorciada, essa mulher não poderia mais se casar e assim ela ficaria exposta à miséria e à prostituição. Aqui no caso dos coríntios, Paulo falava para um público onde a prostituição era normal, era aceita pela maioria das pessoas. Bom, e com relação ao casamento com descrente antes da conversão. Então, se o casal não conseguir viver pacificamente dentro da sua diversidade religiosa, ele também tem a possibilidade de se separar, não sendo isso uma iniciativa do cristão, né? Agora, o não crente que não consegue, né, acompanhar e permitir que a pessoa tenha a sua ligação com Deus, então ali também há uma exceção para o divórcio, né? O cristão sempre deve zelar pela preservação do casamento, né? Bom, aí também ele nos faz lembrar nesse item 2
que o cristão, ele santifica o cônjuge não cristão. Então nós temos essa responsabilidade de abençoar, de santificar, de ter um coração, um ânimo, uma benevolência maior para com o cônjuge que ainda não conhece a Jesus, certo? Agora, se o que não conhece Jesus quiser se separar, é possível que isso aconteça e é possível que o cristão, então, permita nesse caso, né? 3. O divórcio não faz parte do plano de Deus original. Os coríntios, eles viviam numa sociedade com os padrões contrários, totalmente contrários às escrituras sagradas, os padrões morais contrários às escrituras sagradas. Então, no versículo 27, Paulo diz assim: estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre da mulher? Não busques mulher. Então, novamente, Paulo chamando a atenção para o fato de ser fiel, de continuar, de não deixar o seu cônjuge, mas também, se não é casado, o bom seria que não casasse. Por quê? Por conta do tempo que eles estavam vivendo. Item 3. O casamento não deve ser usado como fuga. Eu acho essa parte bastante importante. O casamento não pode ser usado como fuga para a solidão, nem como fuga para a tentação sexual e nem como fuga das dificuldades da vida. Então, no casamento não é garantia de ausência da solidão. Muitas pessoas são casadas e vivem solitárias. Um casamento, para ter felicidade, é preciso ter uma boa intimidade emocional, diálogo, né? Há pessoas que se sentem solitárias na sua família e aí então criam uma expectativa de resolver esse problema casando. E tem grande chance dela reproduzir esse mesmo ambiente de solidão no seu próprio casamento, na convivência do seu casamento, porque ele vai reproduzir se ele não romper isso. Ele pode deixar de viver sozinho na sua família mesmo, tentar mudar o jeito de ser, chamar para a convivência, para o carinho, para o diálogo. Se não consegue fazer isso com a sua primeira família, dificilmente vai conseguir com a sua segunda. Então é preciso saber que casar não vai resolver esse problema, simplesmente casar, né? O crente, ele deve ter a certeza que a outra pessoa com quem ele pretende casar é capaz de ampará-la nos momentos em que ela precisar. Às vezes está casando com uma pessoa mais carente e aí fica esperando que aquela pessoa resolva a sua carência. Então aí não vai dar certo. Para um relacionamento ficar permanente, é necessário que as pessoas se sintam seguras nessa relação. É necessário que tenham um bom diálogo nos momentos de fragilidade. A indiferença é o pior dos comportamentos para um casal. Mas quantas pessoas nós vemos indiferentes aos seus esposos e quantos homens nós vemos indiferentes às suas esposas, né? Então nós precisamos refletir se nós não estamos tendo essa postura de indiferença, né? Essa postura de falta de diálogo, de falta de segurança. Nós precisamos ser aquele que propõe o diálogo e aquele que oferece a segurança e a confiança que o outro precisa. O casamento não pode ser usado como uma fuga da tentação sexual. Então, por causa da prostituição, Paulo até sugeriu isso, mas não somente por isso, né? Ele não disse isso de uma forma displicente, como casa para não cair na tentação, né? Não é uma decisão a ser tomada de qualquer maneira. A escolha deve ser bem feita e o momento deve ser bem adequado. Colocar isso nas mãos de Deus também é algo que nós podemos e devemos fazer. Somente após ter segurança de que é a melhor decisão a ser tomada, aí sim. Somente depois que a gente possa ter a certeza de que não vamos ter dificuldades com a tentação sexual, aí nós vamos tomar essa decisão. E o casamento, irmãos, é para ser feliz, mas é também para fazer o outro feliz. Nós precisamos pensar no outro, em como nós podemos agregar ao outro. Se cada um pensar em si, isso não vai dar certo, né? E também o casamento não é a garantia da plena satisfação sexual. Tem muitas coisas que interferem nisso, né? E tudo isso pode ser resolvido através do diálogo. Agora, se não há o diálogo, não vai adiantar. Então, dependendo da situação, Paulo afirma que é melhor ficar solteiro. Item 3. O casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. A vida, ela tem dificuldades. Pode variar de uma pessoa para outra, mas sempre haverá dificuldades. Algumas pessoas veem no casamento uma oportunidade de fugir dos seus problemas. Mas não é a melhor forma, porque surgirão outros ou talvez até os mesmos problemas.
certo? Então, a revista nos traz uma pesquisa a respeito dos motivos na escolha dos cônjuges. E essa pesquisa aponta para as seguintes motivações. Primeiro, transgeracionalidade. Isso quer dizer modelos aprendidos na família de origem e no ambiente sociocultural. Então, procura-se modelos parecidos com o da sua família e no ambiente social aqui em que vive. Outra, a similaridade. Então, reforça suas imagens, procura pessoas que sejam parecidas, né? E complementariedade, que é a satisfação completa de suas necessidades. Alguém que venha me saciar, que venha complementar os meus desejos e a minha vida. Então, tudo gira aqui em torno de nós mesmos. No nosso exemplo que a gente tem parecido conosco e também que satisfaça as minhas vontades. Tudo no eu, tudo no eu. E isso, gente, leva a uma projeção no parceiro. O teu cônjuge, ele tem uma responsabilidade de atender todas essas suas demandas e expectativas, só que na vida real não é assim, né? Às vezes nós temos deficiências na nossa própria personalidade e não vai ser outra pessoa que vai suprir essas necessidades. Jesus, sim, pode fazer isso. Ele pode aniquilar todo e qualquer trauma, toda e qualquer dificuldade de relacionamento que você tenha. Mas é preciso, então, se ater a Jesus, se ater aos seus exemplos, se ater aos seus mandamentos, aos seus ensinos. E não esperar que outra pessoa faça isso em nós e por nós, certo? O que deve ser priorizado na decisão de um casamento? Os princípios gerados a partir do Evangelho. Isso é que deve ser priorizado. Em Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio. Há uma importância muito grande no casamento, porque o casamento estrutura o nascimento de uma família. E nós precisamos de famílias bem estruturadas, de famílias abençoadas e abençoadores. Então o solteiro, ele não deve ser pressionado para casar, só por causa de um costume, ou por causa de ter relação sexual, ou por causa de não ficar sozinho. Nada disso. Assim como também quem é casado precisa da orientação de Deus para a sua vida, para que o seu casamento seja abençoado e continue sendo abençoado, abençoando seus filhos, sendo um exemplo. Tanto é verdade que isso é importante, que Satanás, ele trabalha para destruir o casamento, para destruir o lar, para destruir a família. A promoção do sexo, da prostituição, da homossexualidade, do feminismo, do machismo, do divórcio, tudo isso é combinado para destruir a família. Há em tudo isso, muitas vezes, uma fuga da responsabilidade das pessoas envolvidas, dos participantes da família. Então, cada um busca o seu interesse, a sua necessidade e não abre mão de certas coisas em nome da família. E sabe, quando nós vemos famílias que deixam seus filhos, por exemplo, no abandono familiar e na falta de treinamento moral. É isso que o diabo quer, que nós não passemos os nossos valores, os ensinamentos das Sagradas Escrituras, para que aquele adolescente, aquela criança fique perdida no mundo, sem referência, sem treinamento moral. É preciso dizer, mas isso está certo? Mas é correto o que tu fez? Mas é correto isso que tu está vendo na TV? Como que a gente poderia fazer diferente? Isso condiz, é isso que Jesus faria? Um treinamento moral que não é só de vez em quando dá na veneta, mas é todos os dias, através também do nosso exemplo, do nosso modo de viver, principalmente. Sabe, irmãos, a família estável e temente a Deus é uma pedra fundamental da comunidade. Os lares de crentes, eles deveriam ser modelo de retidão do plano de Deus e a evidência da bênção divina. E aí eu pergunto a você, o seu lar é essa referência? Deveria ser. Você que pretende ter um lar, busque um lar que seja essa referência também. Uma referência de modelo de retidão, de acordo com o plano de Deus, e a evidência da bênção divina. E nós podemos contar com o milagre de Deus, sim, nos ensinando, nos ajudando. Na lição de hoje ficou bem claro que o casamento é bom e abençoado por Deus. E que se alguém deseja não se casar, que faça isso para dedicar a sua vida no serviço ao Senhor também. Porque muitas vezes o serviço do Senhor requer demais da pessoa que trabalha. E talvez ela não tenha tempo de se dedicar a outra coisa.
tem assim um tempo de dedicação exclusivo para Deus. O princípio original do casamento é para durar, é para ser para sempre, até que a morte o separe. Mas por causa da dureza do coração, às vezes as pessoas querem se distanciar e não conseguem chegar até o final de suas vidas juntos. Por isso o casamento ele não pode ser usado para fugir da solidão, para fugir da tentação sexual, para fugir das dificuldades da vida, mas ele precisa ser bem planejado, colocado nas mãos de Deus, para que ele aconteça segundo a vontade de Deus e não segundo aquilo que nós pensamos. O nosso coração muitas vezes ele é enganoso e nós precisamos buscar a direção divina, para sermos sim esse lar cristão, modelo de retidão no plano de Deus e a evidência da bênção de Deus em todas as pessoas envolvidas. Que Deus nos abençoe, que as nossas famílias sejam fortalecidas e que nós possamos estar em tudo de acordo com a vontade de Deus. Um grande abraço.